O ácido fítico é uma substância presente em determinados alimentos e que acabou ficando com uma má fama de ser conhecida como um antinutriente. E por que isso acontece? O ácido fítico é um dos nomes de uma substância que também é chamada, do ponto de vista químico, por hexafosfato de mioinositol, e é uma substância presente em sementes de plantas, onde ela atua como uma fonte de fósforo para o período da germinação e crescimento da planta, uma fase do desenvolvimento dos vegetais onde é necessária uma grande quantidade de fósforo. Mas acontece que o ácido fítico ele se liga fortemente a metais, principalmente o zinco e o cobre, mas também ao ferro, cálcio e o magnésio, dificultando a absorção desses minerais. Então, por causa desse efeito, o ácido fítico então passou a ser considerado como um antinutriente. Mas será que isso é um conceito válido ainda hoje em dia? Inúmeras pesquisas mostram que não. A primeira coisa que se tem que ter em mente é que o ácido fítico ele não é uma substância tão comum em todos os alimentos, mas principalmente nas sementes, e ele pode ser destruído no preparo da comida. Então, o cozimento dos grãos por um período de 10 minutos leva a uma destruição quase que total do ácido fítico nesses alimentos, assim como o processo de germinação e de fermentação. Aqui no Brasil não é muito comum o uso de alimentos fermentados, como é na Ásia, mas, de qualquer maneira, algumas pessoas comem grãos germinados, como o broto, por exemplo, de alfafa, broto de lentilha, broto de vários outros grãos, até o broto de feijão também, que é muito comum na culinária asiática, né? Então, esses modos de preparar os grãos levam a uma diminuição considerável da quantidade de ácido fítico, e então só ingerir alimentos crus é que acaba provocando a ingesta de grandes quantidades de ácido fítico na alimentação. Mas quem é que come grãos crus, né? Tem gente que tem coragem e come mesmo, mas muitas vezes esses grãos são simplesmente deixados de molho pelas pessoas que não fazem o cozimento dos alimentos, e então essas pessoas podem sim ingerir grandes quantidades de ácido fítico. Então, para que haja uma diminuição da absorção de ferro, cálcio e outros minerais em decorrência de grande quantidade de ácido fítico na alimentação, é preciso que a pessoa ingira o ácido fítico através de alimentos crus em grande quantidade ou como sendo a base da sua alimentação. E esse tipo de alimentação pode acabar levando a um agravamento de uma anemia, principalmente em pessoas que têm anemia e têm carência nutricional de ferro. Bom, mas ao longo dos anos foram fazendo várias pesquisas sobre as propriedades do ácido fítico, e muitas propriedades foram sendo reveladas e que têm um impacto positivo na saúde humana. Então, por exemplo, o ácido fítico é uma fonte importante de uma substância chamada mioinositol. O mioinositol é uma substância necessária para o funcionamento de todas as células, todas. Então, só daí a gente já vê a importância fundamental do ácido fítico na alimentação. O ácido fítico também combate uma reação química que ocorre no organismo de pessoas diabéticas sem um bom controle da glicose, que é chamada glicação de proteínas, que é a reação química entre moléculas de glicose com moléculas de proteínas. E essa glicação de proteínas é
um dos mecanismos que levam ao desenvolvimento das complicações do diabetes, como a nefropatia, retinopatia e neuropatia diabéticas. Essas reações da glicose com as proteínas, ela é acelerada em presença de ferro nos tecidos, como o mioinositol ou o ácido fítico. Eles têm a capacidade de se ligar fortemente ao ferro, acaba diminuindo a disponibilidade do ferro nos tecidos também. E isso, então, leva à diminuição do risco de complicações do diabetes. Mas o ácido fítico tem um outro papel importante no metabolismo da glicose e possivelmente no tratamento de pessoas com diabetes. É que ele retarda a digestão do amido, que é uma fonte importante de glicose na alimentação. Diminuindo a digestão do amido, o ácido fítico vai ajudar a controlar a glicose no sangue. Mas não para por aí. Descobriram também que o ácido fítico tem a capacidade de diminuir a produção de gorduras no fígado. E com isso, então, ele ajuda a diminuir o colesterol e os triglicerídeos no sangue. O ácido fítico também diminui a proliferação de células cancerosas e, além disso, melhora a imunidade contra os tumores, ou seja, promove, facilita o ataque de células cancerosas por parte das células de defesa do organismo. O ácido fítico também diminui a produção de substâncias inflamatórias no organismo, principalmente a interleucina 1, interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa, que são substâncias que estão envolvidas em muitas doenças inflamatórias crônicas, mas também nas doenças cardiovasculares. Como se não bastasse tudo isso, o ácido fítico também tem um efeito antioxidante direto, ou seja, ele tem a capacidade de combater os radicais livres diretamente. Ele reage com os radicais livres, diminuindo a capacidade lesiva dessas substâncias. Mas ele também estimula a produção de defesas antioxidantes nas células. E isso, então, tem um efeito bastante amplo no combate a todos esses processos oxidativos que acompanham as doenças crônicas e degenerativas. O ácido fítico também diminui no sangue a concentração de uma substância tóxica que é a homocisteína. A homocisteína, quanto mais alta, maior é o risco de doenças cardiovasculares como infarto, AVC, e também é um fator de risco importante reconhecido para a demência. Existem outras propriedades benéficas também do ácido fítico, como, por exemplo, naquelas que são relacionadas com o metabolismo do cálcio. Então, o ácido fítico leva a uma diminuição da perda de minerais nos ossos e já se observou que em mulheres depois da menopausa, a quantidade de minerais nos ossos é diretamente proporcional à quantidade de ácido fítico na alimentação regular, ou seja, o ácido fítico presente nos alimentos diminui o risco de desenvolvimento de osteoporose em mulheres depois da menopausa. Não é só isso. O ácido fítico também diminui a eliminação de cálcio através da urina, diminuindo a formação de cálculos das vias urinárias. Diminuir o ácido fítico na alimentação não aumenta a quantidade de ferro no organismo de crianças e adultos sem carência nutricional de ferro. Então, o ácido fítico ele só vai ser um problema em pessoas que têm carência nutricional de ferro. Mais importante do que diminuir a quantidade de ácido fítico na alimentação para aumentar a absorção de ferro no intestino é ingerir fontes de vitamina C junto com os alimentos. A vitamina C melhora a absorção de cálcio de ferro no intestino. Um outro dado interessante, a partir do conhecimento de todas desses efeitos do ácido fítico, é que ele pode ser útil no tratamento de pessoas com excesso de ferro no organismo, como na hemocromatose, que é uma doença hereditária caracterizada por excesso de absorção de ferro dos alimentos. E
quais são as principais fontes de ácido fítico na alimentação? Então, ele é encontrado em grãos e em ordem decrescente. Os que são os mais ricos em ácido fítico são a castanha do Brasil, antes chamada castanha do Pará, o gergelim, a semente de abóbora moranga, não é qualquer abóbora, a amêndoa, o tofu, ou queijo de soja, a linhaça, que nada mais é do que a semente do linho, feijões em geral, a soja, o milho, a proteína de soja e o amendoim. É interessante observar que muitos desses alimentos que são ricos em ácido fítico são fontes importantes de proteína na alimentação vegetariana vegana. Então, o tofu, a soja, o feijão, proteína de soja, amendoim e o próprio gergelim são fontes importantes de proteína para aquelas pessoas que não ingerem produtos de origem animal. E, na verdade, a quantidade média de ácido fítico na alimentação dos indivíduos veganos é muito superior em comparação com os indivíduos que levam uma alimentação chamada de onívoro, ou seja, que comem de tudo e que acabam comendo uma proporção maior de alimentos ricos em proteína que são de origem animal. Então, na alimentação vegana, chega a 2.600 miligramas por dia a quantidade total de ácido fítico na alimentação, contra 650 miligramas apenas nas pessoas que seguem um padrão de alimentação onívora. Então, a gente vê através de todos esses efeitos benéficos para a saúde humana que não é justo chamar o ácido fítico de um antinutriente e que a gente não deve se preocupar em destruir o ácido fítico da alimentação. O único cuidado que se deve tomar é em pessoas que têm carência nutricional de ferro e principalmente em crianças. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar. Até aqui, muito obrigado.